Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo Tomás de Aquino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nessa última palestra, então, vamos acrescentar mais 3 problemas aos muitos problemas que você já tem na vida. Vamos ver 3 problemas, que são os 3 últimos capítulos de percepção e pensamento: o problema psicológico, o problema crítico e o problema metafísico, de maneira bem sucinta, bem resumida, como é possível fazer numa aula de 40 minutos. E, basicamente, o problema psicológico é tudo que nós temos visto até agora. Como é o processo do conhecimento? Como nós chegamos a representar, a presentificar o mundo através do conhecimento? O problema crítico é o problema de, com base a qual critério, como nós podemos saber que as representações que nós formamos do mundo são adequadas, são realmente conformes à coisa que elas nos pretendem dar a conhecer. E o problema metafísico, com tanta subjetividade que existe nesse processo, como nós temos visto, como é possível, ou será que é possível, uma ciência da coisa em si, uma ciência metafísica do ente enquanto ente, como ele é? Vamos começar então com o problema psicológico. Como eu disse, a gente já tratou dele. Tudo que a gente falou agora, até agora, tem sido como nós representamos, como nós conhecemos. Então, o problema psicológico já está bem desenvolvido. Mas nós vamos focar um pouco em alguns temas que Fabro trata aí, especialmente com relação ao esquematismo e à proposta de Kant, porque ela é insuficiente. Pois bem, com relação ao conhecimento, existem 2 extremos. Com relação ao modo como nós conhecemos, duas posições extremas. A primeira é do objetivismo, segundo o qual o objeto entra no sujeito, assim, quase como fisicamente, como se o conhecimento fosse da parte do sujeito passivo, que recebe o objeto conhecido de uma maneira assim correspondente totalmente, uma a uma correspondência. É um realismo exagerado, um realismo ingênuo, que vê o conhecimento como algo especular, diz Fabro, como um reflexo direto do mundo, como se fosse uma cópia das coisas do mundo presentes em nós. Essa é uma posição extrema, a extrema-direita, digamos assim, do conhecimento. Temos também a outra posição extrema, que é a do fenomenismo, segundo a qual o conhecimento é totalmente uma construção do sujeito. Então, são extremos justamente por isso, porque uma posição afirma que o sujeito não faz nada e a coisa simplesmente vem e entra totalmente ali, feita na cabeça do sujeito, e outro diz que o sujeito constrói tudo do zero, que é totalmente construção sua. E ambas essas posições extremas, nós temos visto, contradizem o que a fenomenologia nos manifesta acerca do conhecimento. A fenomenologia nos faz ver que a posição correta, na verdade, é uma via intermédia, uma via média entre esses 2 extremos, que mantém em equilíbrio esses 2 fatores: a atividade do sujeito e a estrutura do objeto. É verdade que o objeto tem uma estrutura, nos é dado já com uma estrutura, mas é verdade também, ao mesmo tempo, que o sujeito atua para estruturar o objeto, não do zero, desde aquelas estruturas que já são dadas, mas ele também atua. Então, a posição correta tem que ser uma via intermédia entre essas. Pois bem, antes de
da resposta da neoescolástica, antes da resposta assim acabada, suficiente de Fábro com Santo Tomás, Aristóteles e toda o tomismo, o neotomismo, houve uma famosa tentativa de superação dessa aporia entre fenomenismo e realismo exagerado. Houve uma outra tentativa que foi justamente a tentativa kantiana, a proposta de Kant. Ele tentou justamente dar resposta ao ceticismo de Hume, a toda essa negação de objetividade que a filosofia racionalista e empirista vinha fazendo. Ele tentou sua própria síntese de empirismo e racionalismo, buscando uma filosofia que justificasse a ciência, a certeza, a objetividade. E ele se perguntou o seguinte: bom, porque Kant aceitou muito de Hume, muito de Locke, de Berkeley, de Descartes, ele tomou muito desses filósofos e quis responder os problemas. Então, ou seja, ele não partiu de uma fenomenologia sem prejuízos. Ele continuou meio que condicionado por seus antecessores. Então, ele se perguntou, bem, se o que vem de fora são átomos de sensações, ou seja, já estamos vendo aí a dependência que ele tem de Descartes, de Locke, de Hume. O que vem de fora são átomos, sem nenhuma organização. Se o que vem de fora são átomos de sensações, como fundar o conhecimento objetivo e universalmente válido? Como eu fundo a ciência, que é uma coisa universal, uma coisa fixa, estruturada, objetiva? Esse aí é o problema que Kant quis resolver. E a sua genial solução foi essa. Bom, o sujeito mesmo está dotado de estruturas a priori que ele aplica aos fenômenos. A coisa vem lá de fora, o estímulo vem lá de fora sem nenhuma organização. Mas é como se nós tivéssemos gavetinhas já compartimentos bem separados dentro de nós e organizássemos, dessemos ordem a esses estímulos que vêm totalmente desorganizados. Essas são as categorias a priori de Kant. Tem categorias da sensibilidade, a priori da sensibilidade, da inteligência, mas eles são estruturas nossas, que nós aplicamos aos fenômenos. Mas aí nós podemos objetar a Kant. Peraí, Kant, isso não resolve o problema. Você não está garantindo a objetividade do mundo e das coisas dessa maneira. Por quê? Porque uma aplicação arbitrária de categorias não me diz nada sobre a estrutura da realidade. Ou seja, se substância é só uma categoria da minha mente que eu aplico às coisas, então isso não me faz conhecer as coisas e o mundo mais. Não funda a ciência. Não é verdade? Entende como não resolve o problema? Eu não estou fundando uma ciência objetiva se o que dá estrutura é o sujeito. Essa é a objeção que nós podemos fazer a ele. E como ele nos responderia? Ele diria o seguinte: a aplicação das categorias aos fenômenos, para ele, não é arbitrária, porque elas são feitas de acordo com o que ele chamou de esquemas. Existem esquemas para aplicar uma categoria a um estímulo. Não é que eu aplico assim porque eu quero, segundo ele. Me deu na telha de dizer que isso é substância. Me deu na telha de dizer que isso aqui é causa e eu aplico. Não. Existe como um critério para aplicar uma categoria a uma experiência. E isso é o que ele chamou de esquema. E foi uma solução bastante engenhosa. Vamos tentar entender um pouco melhor a natureza e os limites dessa solução de Kant. Ele diz assim, obrigado.
não ficará sem recompensa. Pode deixar aí. Bom, então, por exemplo, eu tenho uma categoria substância, uma categoria a priori, para Kant, está aqui na nossa cabeça. É uma gavetinha que nós já nascemos com ela, uma estrutura da nossa inteligência. De um lado eu tenho ela e do outro, do lado da experiência, eu tenho o estímulo, o que Kant chama de fenômeno, que não tem estrutura nenhuma, poeira de sensações. Como eu faço para aplicar uma substância essa categoria de substância a um dado estímulo? Ele diz, através da mediação do esquema. Quando se cumprem certas condições no estímulo. No caso da substância, o esquema para a aplicação da categoria de substância é o seguinte: se algo dura no tempo, então é substância. Então, por exemplo, eu estou tendo uma sensação prolongada no tempo. Esse é e o principal dos critérios para dizer que aquilo ali é substância. É como um método, uma lei. E assim, todas as categorias têm o seu esquema próprio. Assim, por exemplo, como eu aplico o esquema de substância a esse estímulo concreto? Quando eu vejo que aquela cor, aquele formato perduram no tempo, esse é a base com a qual eu aplico a categoria subjetiva de substância. Ele pensou ter resolvido o problema com isso. O problema é que esse esquema, na verdade, ele não media nada. Ele não é mediador, ele não une intelecto com sensibilidade, porque continuam duas coisas absolutamente separadas. Porque, na realidade, esse esquema de Kant também é a priori. De onde ele tirou que eu devo dizer que o que dura no tempo é substância? Não, ele fala que não é arbitrário, mas de onde a gente tirou isso? Ele fala, a gente já nasce com isso. Bom, então, esse esquema, na verdade, ele está dentro desse círculo aqui. E as coisas continuam separadas. Estímulo e substância. Não existe verdadeira solução do problema. Continuamos com esse dualismo que a filosofia herdou de Descartes. Res extensa, res cogitans. Dois mundos incomunicáveis. Esse é o problema da solução de Kant. Mas ela foi uma solução útil, porque nos ajudou a voltar a ver, porque já Aristóteles, Santo Tomás já viam essas coisas, a voltar a ver a necessidade de algo intermédio entre o conceito e a experiência concreta. Kant trouxe isso de novo para a mesa. A gente precisa de um mediador, a gente precisa de algo que esteja no confim entre sensibilidade e intelecto. E isso Kant encontrou no esquema, ainda que de uma maneira insuficiente. Na nossa visão, que realmente une essas duas coisas, o esquema também é mediador. Só que qual é a diferença? O esquema nasce da própria experiência. Então, de um lado, nós temos aqui a experiência sensível atual. Imagine que vocês estão escutando eu falar, me estão escutando falar espanhol durante um mês, só escutando espanhol. Experiência sensível, vão pelo contexto, pelos gestos, entendendo mais ou menos o que eu quero dizer. Experiência, experiência, experiência. Dentro de vocês se vai formando um esquema, não a priori, de interpretação das palavras, não é que vocês já tinham lá o dicionário de espanhol, só precisava baixar e subir, não. Isso foi se construindo no contato com a língua, de tal maneira que depois de 6 meses, vocês até perderam a consciência de que estão escutando espanhol, parece que estão escutando uma língua
com a qual vocês são totalmente familiares, né? Esse esquema vai surgindo da experiência mesma e ele vai conectando esses dois mundos. Então, nós temos de um lado conceitos universais, sim, são distintos da experiência sensível. Eles não são nem sensíveis per se, nem sensíveis per acide, nem sensíveis per se próprios, nem sensíveis per se comum. São originais, são distintos. Mas eles se comunicam com a experiência sensível atual justamente com a mediação desses esquemas que são, nas palavras de Fábio, uma solidificação da experiência. A gente vai experimentando, vivendo, e essas experiências não vão passando por nós sem deixar rastros. Elas vão ficando e vão adquirindo uma certa solidez. Vão se conservando, se fixando, se encaixando em nós e nos modificando de maneira estável e habitual. E isso é justamente o esquema. E ele participa das duas coisas. Essa é a genialidade do esquema. O esquema, ao mesmo tempo, ele participa da experiência sensível atual. É daí que ele provém. Né? Daí que ele provém. Mas ele participa também, de certa maneira, da estabilidade e da estrutura que tem o mundo conceitual, o mundo intelectual. Ele é anfíbio, ele está aí no confim, ele participa das duas coisas. Não é nem perfeitamente uma, nem perfeitamente outra, mas é uma realidade intermédia, que, portanto, realmente cumpre essa função aqui de saudar, unir esses dois mundos. Experiência, o verdadeiro esquema, portanto, não é o esquema kantiano, que é também um a priori, que é também uma realidade abstrata, intelectual, inata, senão que é uma fixação da experiência. Aqui entra em cheio a cogitativa, como a faculdade que está imediatamente encarregada da formação desses esquemas. A experiência traz consigo uma certa estrutura que vai sendo cada vez mais assimilada pelo sujeito através das sínteses que ele vai fazendo, e é desta experiência, no final das contas, que nós vamos abstrair os conceitos universais, de maneira que existe uma continuidade, não existe ruptura, salto drástico. Desde a experiência até o conceito, o caminho é pavimentado, digamos, não tem que dar um salto mortal. Ainda que exista originalidade quanto aos conteúdos, o conteúdo conceitual é de natureza distinta do conteúdo sensível, isso é um fato, eles versam sobre a mesma coisa. Por exemplo, a ideia de homem e a sensação de perceber um ser humano têm o mesmo conteúdo, mudam quanto ao modo. E por isso não existe salto nem ruptura. Bom, por último, quanto a esse tema do esquematismo, a psicologia moderna nos ilumina sobre um outro aspecto dessa síntese que nós realizamos, e que é o seguinte: nos dualismos, todo esse processo de assimilação do mundo era uma coisa meio que abstrata, muito contemplativa, muito teórica, como se o ser humano simplesmente fizesse juízos, abstrações, como se a inteligência funcionasse como um setor à parte da nossa vida, autônomo e independente. Nada a ver com Santo Tomás, Aristóteles, e nada a ver com o que a psicologia moderna também redescobriu, que é o seguinte: a nossa percepção se põe em movimento e permanece sempre em movimento graças movida por interesses práticos, funções biológicas. Essa formação dos esquemas, o que é que dá o pontapé inicial para que a gente vá para o mundo e comece a formar esquemas? Não é simplesmente um desejo abstrato de conhecer, senão que é toda a nossa natureza que precisa sobreviver, entrando em contato com o mundo, que nos faz ir experimentando as coisas. E nessa experiência nós vamos formando os esquemas,
E quando esses esquemas estão com um certo grau de maturidade, nossa inteligência pode funcionar plenamente, ainda que ela funcione desde o começo, como a gente vai ver. Então, a conexão entre mundo apetitivo, estrutura biológica e conhecimento é fortíssima. Nós somos um todo. O conhecimento, desde o início, é corpo e alma, funcionando como unidades. Isso também é um tapa na cara do idealismo, racionalismo, né, que coloca o conhecimento como um mundo da alma, como algo do mundo da alma isolado do mundo do corpo. O conhecimento é do indivíduo humano, que é corpo e alma. Perfeito. Isso basicamente sobre o problema psicológico, porque do resto nós já falamos, das sínteses que dão origem a tudo. E vamos também voltar a falar. Passemos então ao problema crítico. Problema crítico que basicamente é esse: como saber que estamos percebendo as coisas como elas realmente são? Ou seja, com base a que critério, aqui é a raiz comum das palavras, crítico, critério, com base a que critério nós podemos julgar uma percepção como adequada e não como um erro? Bom, a necessidade de um critério, ela se torna muito clara quando nós nos damos conta de que existem ilusões perceptivas. É um fato. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma ilusão. Tem muitas ilusões aí nessa imagem, mas uma que é muito clara é a ilusão de tridimensionalidade. Quando a gente olha para isso aí, a gente tem a impressão de que nós estamos diante de um espaço tridimensional, não é verdade? Essas bolas não estão todas na mesma distância com relação a nós. Algumas parecem estar mais afastadas, ou seja, que eu tenho um espaço com 3 dimensões aqui. E por quê? Como é que surge essa ilusão de tridimensionalidade? Tem vários fatores aqui que, ainda que inconscientemente, nos levam a julgar isso como uma realidade tridimensional. Por exemplo, os distintos tamanhos dessas bolas de basquete. Qual é a que está mais perto de nós? A maior. Ou seja, já é um aspecto aí no estímulo que me faz ver, que me faz julgar, que me fala de tridimensionalidade. Outro aspecto, por exemplo, o movimento coordenado das bolas e das sombras. Olha só, por exemplo, essa sombra aqui. O movimento que ela faz indica se isso aqui é uma sombra e eu interpreto como uma sombra, essa sombra vai para trás. Ou seja, tem um espaço aqui que confirma nessa sensação de tridimensionalidade. A altura na qual as bolas quicam. Essa aqui, por exemplo, essa aqui é a maior, ela quica até mais embaixo. A outra que está mais longe, ela volta mais em cima. Então, em perspectiva, parece que ela está mais afastada. Outro detalhe, se você for ver a sobreposição entre as bolas de basquete, vou dar pausa aqui em algum momento, olha. Ou aqui, por exemplo, você vê até a sombra dessa bola que aparece nessa, né? E ela se sobrepõe. Essa que está na frente, quando há interseção entre elas, uma some. Então, tudo isso a nossa cogitativa capta e é um indício de que nós temos que usar para interpretar isso os nossos esquemas de tridimensionalidade. A pessoa que formou isso aqui tinha um conhecimento muito claro de quais são os indícios que evocam dentro de nós esquemas de tridimensionalidade. Esquemas com os quais nós não nascemos. Nós formamos esses esquemas na experiência, quando você era um bebezinho e tentava tocar as coisas, e isso foi formando em você um esquema de tridimensionalidade que agora é evocado quando os estímulos correspondentes aparecem. Produzir uma ilusão nada mais é do que enganar a sua cogitativa, reproduzindo artificialmente estímulos que chamem certos esquemas. É isso. Então, por que parece tridimensional?
porque os estímulos estão habilmente dispostos de maneira a evocar esquemas de tridimensionalidade. Por que me dou conta de que é ilusório? Porque nós também nos damos conta disso. Vocês sabem que aqui não existe tridimensionalidade, que é só uma ilusão. Por que vocês se dão conta disso? Porque essa coerência, quando você traz os esquemas de tridimensionalidade, eles não encaixam perfeitamente com isso aqui. Tem outros indícios de que não é tridimensional. O mais claro é o contexto. Vocês sabem que isso aqui é uma tela de projetor, então isso já tira qualquer dúvida de que seja uma ilusão. Mas se você, por exemplo, quisesse confirmar e tentar se tocar, você ia se dar conta, com esse indício do tato, que não existe verdadeira tridimensionalidade, que a figura é bidimensional, na verdade, porque não tem profundidade. Mas é. Ok? Então, a resposta de Fabro em Fenomenologia da Percepção e Percepção e Pensamento é que essa persuasão de existência, de adequação da minha representação mental com o estímulo, essa persuasão que eu tenho, ela depende fundamentalmente da coerência entre o estímulo atual e os esquemas que eu estou utilizando. Então, por exemplo, quando eu vejo uma figura ali no portão que vai crescendo de tamanho, isso evoca em mim o estímulo de profundidade, de aproximação, de distância, e tudo me leva a crer que aquela pessoa está se aproximando de mim. Mas se ela continua se movendo e não se aproxima e não cresce, eu já me assusto um pouco. Peraí, o que está acontecendo? E vou checar o meu estímulo, se ele está funcionando ou não. E aí eu posso estar diante de uma ilusão ou de um milagre. Mas será algum das duas possibilidades. E pode ser também que eu esteja diante de um erro, simplesmente, de algo que exige uma correção dos meus esquemas perceptivos. Quando você já é velho, são poucas coisas que você tem que corrigir nesses esquemas básicos. Mas pode ser. Pode ser. Perfeito. Essa foi a resposta de Fabro em Fenomenologia da Percepção e Percepção e Pensamento. Persuasão de existência se deve à coerência entre o estímulo e os esquemas. Mas ele aprofundou sua doutrina como alguém que seguiu pensando, refletindo. Então, em 1941, ele escreveu Percepção e Pensamento e Fenomenologia da Percepção. Na verdade, é o contrário. Fenomenologia da Percepção primeiro e Percepção e Pensamento depois. Mas em 1957, ele escreveu uma outra obra, Da L'essere all'esistente, onde ele aprofundou um pouco mais sua resposta. Não corrigiu porque não estava errada, mas ele foi um pouquinho mais ao fundamento. Vamos ver a natureza desse aprofundamento. Porém, para entender qual é a novidade da L'essere all'esistente, nós temos que relembrar um princípio que Fabro já indica em Fenomenologia da Percepção com relação a todo esse processo de conhecimento, que é o seguinte: o processo de conhecimento se dá segundo um princípio de complementariedade e emergência. Tenho sempre duplas que dialeticamente se relacionam e dão origem a um conteúdo original e uma nova dupla, um novo conteúdo, e assim o conhecimento vai subindo. Vamos ver isso basicamente como funciona. Já vimos então que a dupla fundamental com a qual começamos aí é de per se próprio e per se comum. Cor e figura, som, movimento, todas essas realidades são distintas, mas se dão juntas. E da interação dessas duas, nós temos o fruto da síntese primária, que é o objeto configurado, é o fantasma do senso comum, fantasma do sentido comum, a Gestalt propriamente dita, é o objeto configurado, com a forma estável,
com esses sensíveis per se próprio e per se comum. Mas uma vez realizada essa síntese, entra em jogo também as necessidades do sujeito. Já, na verdade, sempre estiveram aí, mas começa agora a tomar a rédea do processo. E aí, o objeto configurado e necessidade do sujeito confluem aí, se relacionam e dão origem a um conteúdo novo também, original, que é o que nós chamamos de intenções. Então, para usar o exemplo do Padre Colo, vejo aquela figura branca e redondinha e sinto fome, não sinto mais fome. Capto que aquela figura branca e redondinha é útil para mim, né? E assim eu vou sintetizando a realidade do que depois eu vou chamar de mãe, né? Entra em jogo aí, então, a Gestalt, as necessidades do sujeito, figura branca e redondinha, porque a mãe é gordinha e... Cada um. Tá bom, a minha mãe é negra, é verdade, mas... Tá sendo gravado isso aqui depois. Então, beleza. Dessa dupla surge uma nova síntese, intenções. E aí segue um novo par aí, com uma nova relação para surgir um novo. Então, eu tenho as intenções, só que essas intenções se repetem, são muitas experiências, e dessas muitas experiências, dessas muitas percepções, o que eu tenho? Esquemas perceptivos, que já não são só intenções assim de momento, são coisas fixas, estáveis, que entram, por sua vez, em relação, são testados pela experiência e emerge deles o que nós chamamos de fantasma, que é algo já bem mais elaborado também. É o fruto de um esquema com certo grau de maturidade. E o fantasma da sensibilidade, em cooperação com a intuição abstrativa, ou seja, com essa capacidade inata da psique humana de intuir abstrativamente, ou seja, de esse modo de ver do intelecto que vê a estrutura inteligível no sensível, isso é intelecto agente. Nós temos a emergência da essência do conceito, que por sua vez somente pode ser entendido em cooperação com o fantasma, porque nós contemplamos a essência no concreto. Essa é a conversio ad fantasmata, a conversão ao fantasma, para ver o concreto, né? Só nessa cooperação, nesse par, eu vejo o concreto. E o concreto, por sua vez, quando condiz, esse concreto que eu percebo, quando condiz, esses estímulos que eu percebo condizem com os esquemas, nós temos a persuasão de que esse concreto é realmente existente. E assim o conhecimento tem sempre essa engenharia de par, síntese e emergência. É o princípio que Fábio chama de complementariedade e emergência. Não é nunca uma coisa só que vai se somando pontinhos. É sempre uma realidade sintética. E dessa sinteticidade vão gerando emergências e subindo o conhecimento de maneira circular, porque a todo momento se está indo e voltando, e melhorando e corrigindo, sempre em busca da melhor representação do mundo. Sempre em busca de uma representação do mundo adequada. Por isso que se você for viver na China, você vai quebrar a cabeça nos primeiros anos, mas depois você já vai pegar o jeito de como viver na China, porque toda a sua estrutura interior está trabalhando para você, para que você possa formar uma representação adequada da realidade. Agora, até isso aqui, nós ainda estávamos na fenomenologia da percepção e pensamento. Só que Fábio notou que, não basta essa coerência entre os esquemas e os estímulos atuais para que eu tenha o fundamento último dessa nossa sede, dessa nossa busca do ser. Esse fundamento, na verdade, está aqui no início. Não basta eu dizer,
coerência entre esquema e concreto me dá a representação mais adequada do mundo. A vinculação disso tudo à existência, a falar que isso é ser em concreto, isso está no mundo, isso é, não basta esse para aqui, senão que eu tenho que olhar a realidade que estava aqui no início. Vocês lembram que Santo Tomás muito claramente nos diz que o primeiro que cai no intelecto é o ente. Veja, eu não começo com sensível próprio e sensível comum simplesmente, senão que, sim, esse sensível próprio, esse sensível comum, estão no meu intelecto enquanto ente, eu os capto enquanto ente. E captá-los enquanto ente significa captá-los como algo que é. Muito confusamente. Você não tem nitidez nenhuma. Mas o que você está vendo ali, o que você capta desde o início, é algo que é. Você tem uma notícia confusa do ser que é dado com aquela estrutura, aqueles limites que nós chamamos de essência. Só que como esse ser que te é dado aí é bastante confuso, bastante insuficiente, pouco nítido, e ele é o objeto próprio da sua inteligência, a sua inteligência se vê necessitada de aprofundar no conteúdo desse ser, de sair à caça por uma representação do mundo mais nítida, e aí todo esse processo se dá. Então, o que Fábio notou da lente all'esistente, dall'essere all'esistente, é que esse momento inicial aqui é onde está o motor de tudo e onde está o contato, o attingere, o tocar, o ser, no começo de tudo, no ente. Ainda que de maneira confusa, já se dá aí. E isso fundamenta esse contato que nós temos com o existente concreto que se dá aqui. E todos esses esquemas, todas essas sínteses, é a maneira humilde como o nosso intelecto vai entrando em contato com o ser. É uma maneira bastante humilde, bastante às apalpadelas. Um anjo intui. Nós temos que conquistar o ser lentamente. Somos seres racionais, temos que passar por esse processo discursivo que leva uma vida toda. Mas o contato inicial está já quando a nossa inteligência se encontra atualizada pela energia positiva do ato de ser no ente. E o processo é de conquistá-lo, depurá-lo, para que ele possa alcançar sua máxima nitidez. Ok? Bom, vamos lá, senão não ficam tempos para as perguntas. Último problema, o problema metafísico. A pergunta aqui então é essa: é possível uma ciência do ente enquanto ente? A resposta a essa pergunta de se é possível uma metafísica, uma ciência que estude o ente enquanto ente em si mesmo, a resposta a essa depende da resposta de uma outra pergunta. O ente nos é dado? Se o ente nos é dado, então nós podemos conhecê-lo e estudá-lo, e isso é metafísica. Se não nos é dado, não podemos. Nós já vimos que existiram alguns pensadores que negaram a possibilidade da metafísica, no final das contas, justamente porque negaram que o ente nos seja dado. Só o que nos era dado para eles eram as nossas próprias representações, os idealismos, racionalismos e empirismos de todas as cores afirmavam justamente isso, que só o que nos era dado eram as nossas percepções, e, portanto, não é possível metafísica, conhecer a coisa em si, conhecer o numeno, era possível somente conhecer as nossas próprias representações, as nossas estruturas, o modo como nós conhecemos, e assim por diante. Mas a gnoseologia que nós estamos construindo aqui, que nós estamos vendo, de Fábio, Santo Tomás e Aristóteles, elas sim nos dizem que é possível. É possível porque o ente nos é dado sim, ainda que através de todo esse percurso lento de construção, o ente nos é dado. Na modalidade própria nossa, mas nos é dado.
E, portanto, a metafísica, ainda que seja difícil e árdua, é possível. Bom, só para concretizar, por que a gnoseologia fabriana, tomista, aristotélica afirma a possibilidade da metafísica? Basicamente porque nós não separamos a prioristicamente aparência e realidade. Ou seja, para nós, para uma filosofia realista, a aparência e a realidade não são dois mundos separados, como é para os fenomenistas, para aqueles que afirmam que a gente conhece só os fenômenos, só as ideias, as impressões. Não. Para eles, sim, aparência e realidade são dois mundos separados, são duas coisas distintas. Então, eu conheço algo e depois tenho o problema de conectar aquilo que eu conheci com a coisa em si. Por quê? Porque eu tenho o problema de conectar? Porque são duas coisas separadas. Minha ideia e o mundo são duas coisas totalmente independentes, então eu preciso conectar as duas coisas. E como não é possível conectar as duas coisas, não é possível a metafísica. Para nós não, porque para o realismo moderado, aparência e realidade são só aspectos diversos da mesma realidade. É a coisa desde fora e desde dentro, se nós podemos dizer assim. A aparência não é um véu que oculta a coisa. A aparência é a revelação da coisa. Entende? Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada percepção, o fenomenismo diria: bom, mas como posso saber posso saber como me aparece, mas não posso saber como é. Isso aqui por mais engenhoso que pareça, isso aqui é totalmente a priorístico, é fruto daquela visão preconceituosa que nós já tínhamos visto. Mas um realista diz: o modo como aparece revela como é. É um giro distinto, mas verdadeiro. Então voltamos para esse nosso amigo Thomas Woods. Quem conhece Thomas Woods, não parece ele? Alguém conhece como a igreja construiu a civilização ocidental? Parece, de costa. Tem essa percepção aqui, então. Até me perdi. Isso. Tomemos algumas noções metafísicas fundamentais: ato e potência, matéria e forma, ser e essência. Isso aqui são noções propriamente metafísicas. A metafísica vai trabalhar sobre noções e com noções como essas, que elas transcendem a realidade sensível. Você não precisa ser material para ter ato e potência, precisa ser material para ter matéria e forma, mas já é um grau de abstração da substância material propriamente metafísico. Ser e essência, isso é a estrutura do real criado, participado. Né? Tomamos então essas noções. É um fato que nós não aprendemos essas noções da mesma maneira que aprendemos cor. A cor, com relação ao estímulo que a produz, existe uma correspondência direta. A cor que nós percebemos como que corresponde diretamente à luz. Luz e cor, verdade, tem o influxo dos nossos órgãos, do estado dos nossos órgãos, tudo bem. Mas a nossa estrutura cognoscitiva é atualizada diretamente por um estímulo para produzir essa percepção. Obviamente não é esse o caso das noções metafísicas. Não se dá uma impressão sensível correspondente a ato e potência, nem uma impressão sensível correspondente a matéria e forma. E aqui está a dificuldade, muitas vezes, de estudar metafísica. Aqui, a razão pela qual uma criança não pode estudar metafísica e filosofia, porque ela não alcançou ainda um grau de maturidade psicológica suficiente para abstrair esses conceitos. Santo Tomás diz: pueri metaphysicae non credunt. Os meninos, as crianças, não acreditam na metafísica. Para eles é só um jogo de palavras, justamente porque a mente deles ainda não tem a maturidade suficiente para contemplar essas coisas na realidade concreta. Como é então? De onde é que nós abstraímos, ou de onde é que nós tiramos essas noções metafísicas?
não de um estímulo só, mas da globalidade da percepção. Eu preciso percorrer e considerar todos aqueles momentos daquela complementaridade de emergência. É naquele todo que eu vou entender o que é ato e potência, que eu vou entender o que é matéria e forma, ser e essência. Só quando eu reconstruir todo o panorama, eu vou poder contemplar a estrutura inteligível daquela realidade. A metafísica, ela precisa da percepção madura. E esse é o erro de Hume, por exemplo, com a negação da causalidade. Por que Hume chegou a negar a causalidade? Porque estava buscando uma impressão sensível correspondente à ideia de causa. Onde é que eu encontro aqui o nexo entre isso e aquilo? Ele está buscando uma impressão, uma coisa sensível que corresponda à noção metafísica de causa. Não existe isso. As noções metafísicas, elas emergem do todo da percepção. Esse é o grande, a grande jogada aqui. Então, por exemplo, ato e potência, de onde é que eu tiro? Quando eu, com a minha percepção já formada, com meus esquemas já formados, com a minha compreensão do mundo já madura, eu me dou conta que essa barra de chocolate, por exemplo, pode estar aqui, está aqui, mas pode estar ali. Estar ali, graças aos meus esquemas eu percebo isso. E esse estar em ato, é ato. E aquele estar em potência é potência. Vem como da visão global do todo, eu abstraio essas realidades reais de ato e potência, ainda que não sensíveis. A coisa é em ato, a coisa pode ser em potência. Eu vejo que esse chocolate está mordido em ato. E ainda mais mordido em potência, que ele está sólido em ato, mas está líquido em potência, basta colocá-lo na panela. Mas se eu não tenho experiência disso, se eu sou uma criança de 2 anos, de onde é que eu vou tirar ato e potência? Não tem como. Por isso que eu preciso de maturidade, de experiência, de vida vivida, para poder, a partir dessa vida vivida, abstrair e contemplar as realidades metafísicas. A mesma coisa a matéria e forma. Por exemplo, se eu entendo o que é ato e potência, por exemplo, eu refletindo e aprofundando nessa experiência global da percepção, eu me dou conta também que o primeiro ato dessa barra de chocolate não é estar aqui e ali. O primeiro ato dessa barra de chocolate é ser chocolate. Isso é a forma. Ato primeiro do corpo físico organizado, que tem a vida em potência. Isso é alma, né? Que tem a vida em potência. Ato primeiro do corpo físico organizado. Então, eu me dou conta de que o primeiro ato é o ato que organiza, que dá a estrutura e dá o ser àquela coisa. Isso é forma e matéria, é aquilo que é organizado e informado por essa forma. Então, você vê que são realidades. Ato e potência, matéria e forma são realidades, mas não são realidades físicas, com a correspondência direta de um para um com relação à alma, mas sim com uma correspondência proporcional, diz Fabro. Porque existe proporcionalidade entre a globalidade da percepção e essas realidades metafísicas. É a mesma coisa ser essência. A essência sendo essa estrutura básica da substância, já englobando aí, seja a sua forma, seja a sua matéria, essa estrutura básica que se repete nos outros indivíduos dessa espécie e que aqui existe não como mera possibilidade, mas que está em exercício de ser. Isso é o ato de ser, né? Tudo isso é metafísica e ela se nutre, portanto, da globalidade da percepção. Bom, isso é o básico do básico sobre esses 3 problemas. E aqui terminamos para as perguntas. Tem alguma dúvida, algum esclarecimento? Você falou que os esquemas para a falta se conectam tanto com a experiência quanto com os conceitos. Sim. Então, os conceitos, eles se caracterizam por sua estabilidade, assim como as coisas intelectuais, elas são, isso. As coisas intelectuais, o mundo das ideias de Platão é um mundo fixo.
né? O mundo separado da contingência própria do mundo material, né? De tal maneira que sensibilidade e intelectualidade parecem separadas justamente pela questão da contingência e da necessidade, da fixação e da mudança, entende? Então, uma experiência concreta é muito mutável, mas ela, graças ao esquema, adquire uma suficiente estabilidade que permite, a partir daí, que nós passemos a um conceito que é a fixação total. Okay? Essas experiências eu posso chamar de subjetividade do sujeito, de algum modo? Sim, essas experiências, elas são aspecto subjetivo, né? Que é inseparável do conhecimento humano, porque como toda operação é sempre a operação de um sujeito, de um supósito, né? Quem conhece é sempre o sujeito, ou seja, não é a inteligência que conhece, é o sujeito que conhece através da inteligência. E um sujeito que não é só inteligência, um sujeito que é necessidade de sobrevivência, que é necessidade de relações pessoais, que tem uma série de necessidades primárias, secundárias, que está buscando a sua melhor situação no mundo. Então, tudo isso conflui e ajuda e motiva na hora de ele conhecer. Aí você vê, por exemplo, como esses filósofos modernos, eles não estavam tão doidos. Heidegger, por exemplo, ele tem essa fixação com o Dasein, não? O homem no mundo, o homem, a Sorgen é um termo que ele usa, que está cheio de curas, de cuidados. E como isso influencia na busca pelo ser. E realmente é assim. Fabro, ao menos, interpreta assim, como essas solicitudes que o homem tem na vida são que revelam o ser para o homem. É movido por elas que ele vai conquistando o real, né? Através da sua subjetividade, suas necessidades subjetivas. Fábio fala sobre essa relação do esquema com o fantasma. São realidades distintas. Então, no caso, o fantasma O fantasma, ele seria a espécie expressa da cogitativa. Ou seja, o fantasma é o fruto da cogitativa. O que a cogitativa produz quando ela acabou seu trabalho? E, bom, é isso aqui o que eu tenho? Isso é o fantasma. Que é uma representação concreta que engloba todas as experiências que ela teve com aquilo, avaliadas, confirmadas, tudo que ela pôde aferrar daquele objeto através da sua história está ali no fantasma, né? Esse é o fruto. E o esquema, ele é distinto do fantasma enquanto ele é como esse fantasma em ato de perceber. Você usando por exemplo, quando você vai vai jogar vôlei, por exemplo. Você sabe o que é uma bola, você já tem um fantasma da bola ali em concreto, todas as experiências que você teve, quica, se comporta dessa maneira, não sei o que. Tudo isso você vai usar na prática para perceber essa bola nas mais diversas situações. Então, quando ela está lá no alto e está aumentando de tamanho, você faz o movimento certinho quando ela chegou, justamente porque você está aplicando suas experiências, os esquemas que estão por trás da formação daquele fantasma, que estão ali naquele concreto, para a sua vida concreta, entende? E você vai treinando e esses esquemas vão sendo corrigidos, né? Você aprende, se eu bato assim, ela vai melhor, se eu bato assim, né? Vai treinando, os esquemas são fixos, mas não fixos como um conceito, eles são plásticos. Você vai corrigindo e adaptando, sempre em vistas do melhor modelo, né? E esse modelo, o resultado dessa síntese sensível é o fantasma. Então, fantasma e esquema, eles são muito semelhantes, mas é como que o esquema é o repouso, o fantasma é o repouso, o esquema é o movimento para. Ou seja, o esquema está trabalhando a serviço do fantasma, para produzi-lo, corrigi-lo, melhorá-lo e apresentá-lo na sua melhor versão.
Ok? Quando a isso também, padre, se não me engano, o Pablo fala que o fantasma poderia ser como objeto da nossa percepção, né? O fruto das cinzas. Mas que o esquema não é nenhum PC próprio, nenhum ele não é objeto de percepção, ele mostra uma via para perceber. Né? Isso, ele fala que como é um método o esquema, né? Tipo, o meu esquema pode ser um objeto de percepção no mesmo sentido que uma ideia é. Eu posso refletir sobre o meu esquema, e me dar conta. É o que a gente faz, por exemplo, para produzir uma ilusão como aquela. O sujeito estudou o esquema, né? Mas o esquema, na sua atuação enquanto esquema, ele te capacita para perceber. Ele não é o que se percebe, né? Te capacita não só para perceber, para viver. Ou seja, o esquema é bastante prático. Ok? Encerramos? Perfeito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu tinha esquecido de ir no arquivo do que está lá no Google Classroom, tinha esquecido de colocar a fonte e o espaçamento. Aí eu mandei lá no comentário, né? Depois vocês dão uma conferida lá. Eu acho que era 12 e 1,5, mas depois confiram lá. Tá? Tem uma fonte específica para citações, mas eu não achei no Word. E aqui está no exemplo, não é uma fonte diferente, é só em itálico.